Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Deus eterno, soberano Pai, é unicamente confiando na graça estendida a nós através de Teu Filho Jesus Cristo que temos nos reunido uma vez mais, agradecidos a Ti de todo o coração pelo tempo que o Senhor nos concede. Este é o tempo onde a graça suprema tem sido estendida a um pequeno grupo de pessoas ao redor deste planeta Terra. Um mundo que está à beira do colapso, que está à beira da destruição iminente, mas o Senhor está cuidando dos eleitos, daqueles que antes da fundação do mundo foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. E neste tempo recebem a libertação que Tu mesmo, como grande general, traz para nós com este grande alarido, com um grande grito de brado, despertando-nos para o tempo que estamos vivendo e para escaparmos da corrupção que pela concupiscência está no mundo. Nós Te damos louvor, honra e glória nesta hora, Pai bendito, e Te agradecemos pelo sangue que foi derramado, sendo a compra das nossas almas, trazendo-nos de volta para o nosso lar celestial, para o aconchego da família do grande Deus. E rogamos que o Senhor abra uma vez mais nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, porque este é o tempo em que os mistérios têm sido abertos e revelados diante do Teu povo. E esses mistérios que foram abertos e revelados, o Senhor está dando cumprimento a cada dia, levando a Tua palavra a cumprimento. E nós pedimos que o Senhor abra a janela do nosso entendimento, abra os olhos do nosso entendimento, para vermos a hora que nós estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e tudo aquilo que temos feito, que é contrário à Tua vontade, nos alinha com a Tua vontade, Senhor. É aquilo que mais desejamos nesta hora, é estar no centro da Tua vontade. Te agradecemos por estas vidas aqui presentes, pelos nossos amados irmãos que em seus lares cultuam nesta hora, através desta transmissão ao vivo nesta hora, que todos possam ser abençoados por Ti e juntos possamos ter um bom tempo na leitura e na ministração da Tua palavra. É no nome de Jesus, Teu amado Filho, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Vocês podem sentar um pouco? É claro, irmãos, que esta é uma daquelas noites onde seria bom ter outra pessoa para falar aqui à frente. Mas o certo é que eu não consegui pensar em nenhuma gravação para pôr para vocês. E então achei por bem esforçar um pouco a garganta e tudo e concluirmos a leitura do nosso estudo que temos tido esses dias sobre o cumprimento de Deus, estudando com a igreja o sermão do reverendo Liveio com o mesmo tema. Nós temos 4 destes sermões traduzidos e nós estamos estudando apenas o culto número 1. Talvez temos todos os meses chegando mensagens novas para estudo, como agora vocês estão recebendo esta, unidos sobre uma cabeça, do irmão Brana. E hoje tirei mais outro pacote do correio, Apocalipse 5, parte 2, também do irmão Brana. Quer dizer, são tanta coisa para ler que eu não sei o quanto que a igreja ao redor do mundo está captando, né, do ensinamento que está tendo. Bom, eu não tenho pressa com a leitura, porque não é jornal ou algum livrinho que estamos lendo, estamos estudando cada citação, cada palavra, para entendermos que mensagem foi que Deus mandou nesse tempo e o que Ele espera de nós, a reação que Deus espera de nós quando entendemos o recado que Ele tem nos dado. Eu poderia muito bem, tem tantos temas para pregar, e porque eu me paro em alguns deles e passo meses estudando com vocês? Porque eu sei que durante tanto tempo nós passamos muita coisa por alto, e o meu receio, melhor dizendo, é que certas coisas vocês deixem passar por alto também. E sendo que você não pode ver o reino de Deus se não for através de um novo nascimento, eu me pergunto como se processa este novo nascimento. E esse novo nascimento, se ele não inicia com a mudança de entendimento, eu não sei como ele inicia.
Quando Jesus falou sobre o novo nascimento para Nicodemos, ele falou sobre compreensão, ele falou sobre entendimento. E ele viu que aquele homem precisava nascer de novo porque ele não estava entendendo o reino de Deus. Ele pensava em coisas naturais, quando na verdade eram espirituais. E Jesus disse: se você não entende nem as coisas naturais, como pode entender as coisas do Espírito? Nós, como seres humanos, habitando neste planeta, em contato com luz, matéria e tempo, e com todas as coisas que nos cercam, deveríamos entender as coisas que acontecem, deveríamos entender como é que se processa a chuva. Por que não entendemos? Não apenas vemos ela descer, cair e molhar a terra, e você corre para não se molhar e coisas assim. Mas nem todo mundo se preocupa em saber como é que se processa isso. Eu mesmo, durante muito tempo, eu achava que as nuvens, ela era levada pelo vento, e o vento parava, a nuvem ficava acima da água, e o sol aquecia a água, e a água evaporava, e a nuvem, como um capuchinho de algodão, absorvia a água, e depois o vento levava a nuvem, e depois aquilo caía da nuvem, né? Era assim que eu pensei durante muito tempo, até que minhas meninas começaram a rir da minha cara, porque elas estudaram e disseram: não, a nuvem já é a água, né, em estado gasoso. É isso? Vocês sabem que é isso? É isso mesmo? A nuvem já é água, ela está em estado gasoso. Mas eu pensava que a nuvem era peixinho, algodão que você vai lá e coloca na água e ela absorve a água e depois solta. Eu pensava assim. Então veja, se nós não entendemos nem as coisas naturais que nos cercam por falta de aplicarmos ao estudo, então você percebe que assim é o que acontece no reino espiritual. Se você não parar para meditar, para aprender sobre o tema, você não sabe o que significa isto. E se você não sabe o que significa isto, você faz como qualquer um religioso que gasta seu joelho, emagrece no seu jejum, mas no entanto blasfemam da presença de Deus para esta hora, porque eles não sabem o que é isto. Assim como você corre da chuva e espera ela cair para molhar a terra, mas não sabe o processo que se dá para ela chegar até o estágio que chega para você se beneficiar, do mesmo jeito as pessoas apenas esperam Deus fazer as coisas e as coisas acontecerem, e eles não entendem nada do que está acontecendo. E não é desta forma. Não vai ninguém entrar no reino de Deus a menos que compreenda todo o processo. Você tem que saber de onde você veio, o que você é, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, por que Deus fez cada coisa. Todos os porquês têm uma resposta. Todos os porquês de Deus têm uma resposta. Bom, estou já finalizando este primeiro sermão, lendo com vocês, e eu recebi uma nota de um colega pregador, só para vocês entenderem o porquê disso, porque estamos estudando isso com mais tranquilidade aqui. Eu recebi uma mensagem dizendo assim: olha, sobre a série O Cumprimento de Deus, muito profunda e clara ao mesmo tempo. Foi muito bom tu teres estudado o sermão com a igreja, ao invés de apenas distribuir. Passaríamos por alto muitas coisas, ainda mais por se tratar de um ensinador, como lhe veio. Eu nunca fui muito sábio acerca do tema milênio, e sempre tive algumas dúvidas mesmo. Este estudo trouxe luz sobre este tema que tem sido muito utilizado pelos ministros de Satanás para deturpar a mente do povo. Mas como tu disse na série, nós estamos sendo instruídos por quem aprendeu do profeta. Aguardamos o sermão impresso e o áudio dos 3 cultos que tu disse que já tinha pregado sobre o milênio em outra época. Deus o abençoe e recompense pelo cuidado que tem tido com o rebanho de Deus. Amém. Amém. Este é o cuidado. Se fosse meu rebanho, eu não teria tanto cuidado assim. Mas é o rebanho de Deus, então você tem que ser cuidadoso, não é? Você tem que ter muito cuidado, porque a igreja de Deus, o rebanho é de Deus. Aí está a nota que eu recebi ontem. Bom, no culto passado nós falamos sobre o resplendor, a continuação, o contínuo resplendor da glória de Deus. Nós vamos continuar aqui. Você que tem suas Bíblias, abra ela aí no livro de Apocalipse. E deixe-me começar aqui com a leitura do irmão Oliveira, onde ele diz assim: se você não o vê quando ele é visível, não me diga que você receberá o que você acha que vai ter, porque você não terá. Ele faz essa declaração quando ele lembra para a igreja que Jó, tipificando a nós, ele estava na presença de Deus
e nem mesmo estava morto, e tinha uma ressurreição espiritual já. E ele disse: olha, tudo que eu creio eu vou ver. Então Oliveira diz: se você não o vê quando ele é visível, por que ele está dizendo isso? Porque Deus se fez visível nesse tempo do fim. Deus se tornou visível diante do povo e desvelou a si mesmo. Deus tirou a máscara que ele usou durante a dispensação das eras. Veja, que isso é Deus em morte. E quando ele tira uma máscara, se põe outra. Então ali estava Deus em um homem, Deus em um profeta, mas as pessoas não sabiam o que era isso. Se você não vê quando ele é visível, não me diga que você receberá o que você acha que vai ter, porque você não terá. E você diz: irmão Veio, quem é você para julgar? Ele disse: eu estou dizendo a você, isto é a Escritura. Agora vamos ler Apocalipse 5, e quero ler isto para você e com você. E quais eram os versículos que poderíamos ler mesmo? Apocalipse 5, versículo 8, observe isto. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Apocalipse 5, 8. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus. Isto é o louvor e honra, né, sendo dado ao Cordeiro, dizendo que ele tinha feito, né? Olha o que o Cordeiro fez. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora veja, nós já somos isto. Temos que já estar reinando hoje sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Os comentários do irmão Lir sobre isto, ele diz assim: isto ocorreu quando os selos se abriram. Este acontecimento que se desenrola aqui, isto ocorreu quando os selos se abriram. Está acontecendo agora. Quantos de nós estão captando? Agora, meu irmão e irmã, se podemos crer nisso, nós o temos. Tudo o que você crê. O profeta provou isto. Diga a este monte. Ele pregou esse sermão. Quando em uma reunião em fé perfeita, o povo provou isto. O povo foi curado simplesmente assim, no estalar de dedos. Que julgamento, irmão e irmã, vai vir sobre esta terra por causa da incredulidade? O espírito da Nova Jerusalém, e até mesmo mais do que o espírito disso, o Deus disso, na forma do Espírito Santo, e a coluna de fogo está aqui para estabelecer a igreja em ordem, para que a noiva possa voltar a esta terra para o milênio. Onde vai ser estabelecido o milênio, irmão Pedro? Onde o milênio vai ser estabelecido? Na terra. Pois bem, muitos pensam que vão para o céu para reinar e aquela coisa toda. Ele está fazendo isto em 1 Coríntios 15. Aqui está uma escritura polêmica.
Observe, o Deus disso, o Espírito da Nova Jerusalém, não só o Espírito disso, mas o Deus disso tudo, na forma do Espírito Santo, a coluna de fogo, está aqui, está nesta terra. O que Deus está fazendo nesta terra moribunda, caindo aos pedaços, Deus não está se importando numa força de expressão com o que está acontecendo no mundo. Deus dá as costas para tudo isso. O que Deus está fazendo é estabelecendo a sua igreja, só isto, porque o resto é para queimar. Porque ele vai se importar com a palha que vai ser queimada? Me diz. A sua preocupação é com o grão. O resto é palha, é realmente para ser queimado. Então, o Espírito Santo, a coluna de fogo, está aqui para estabelecer a igreja em ordem, para que a noiva possa voltar a esta terra para o milênio. E ele está fazendo isto em 1 Coríntios 15. Isto que Deus está fazendo, estabelecendo a igreja, preparando para o milênio, isso está dentro de 1 Coríntios 15. Vê? Diz a você bem aqui que no momento da sua presença haverá uma ressurreição. Ele disse, então virá o fim. Que fim virá? Que fim é este? É o momento das primícias, o tempo da primeira ressurreição. Veja, então é no tempo da presença, do cumprimento da presença, que se inicia este processo de ressurreição. E se Deus, se o poderoso Deus foi desvelado perante nós, se a presença do Deus não reconhecida estava na terra, se a igreja estava em sua presença, e vocês sabem que eu estou citando títulos de mensagem do profeta, se a igreja estava em sua presença, então é momento dela ter fé perfeita e assim sucessivamente. Então você já sabe que ele está aqui provocando isto, que ele desce com as três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Veja, ele vem provocando essas três coisas. E isso está dentro de Coríntios 15. O tempo da primeira ressurreição, porque a ressurreição, o processo da ressurreição, se inicia primeiro com a ressurreição espiritual, ou não é assim? Nós aprendemos que o alarido, que é uma mensagem, provoca uma ressurreição espiritual. Nesta ressurreição espiritual, há várias coisas em desenvolvimento. Um deles é uma renovação de entendimento, uma renovação de mente. Que se a pessoa não tiver uma mente renovada, ela não poderá ter seu corpo renovado. Primeiro, ter o espírito. Haja visto que nosso espírito foi redimido, nossa alma foi redimida, mas nosso corpo ainda não. A terra geme esperando a redenção do nosso corpo. Então é algo feito primeiro lá do nosso interior. Deus trata primeiro lá com a nossa alma, com a parte de si mesmo que está em nós, que ele liberou isto de si mesmo quando colocou em Adão, onde cada semente sua foi colocada nele. Observe. Então, nesse tempo da ressurreição, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, e quando ele submeter todo o governo e autoridade e poder, 1 Coríntios 15, versículo 24, Deus está fazendo isto agora na forma do Espírito Santo, colocando sob os pés de Jesus. Então, neste tempo da presença de Deus, da aparição de Deus, do Espírito Santo, deixando-se visível, deixando ser fotografado, inclusive, Deus está estabelecendo isto, estabelecendo a igreja em ordem. Isto é, colocando tudo aos pés de seu Filho Jesus Cristo. Este é um trabalho que somente Deus pode fazer, para que no final de tudo o Filho entregue de volta o reino ao Pai. E ele diz agora, no momento da parúzia, no momento da descida, no momento da aparição, que isso está acontecendo agora, Deus trazendo tudo sob os pés de Jesus. E isto só irá cessar no final do milênio. Exato, quando o Cordeiro estiver sentado no trono e a coluna de fogo acima do trono. Então, aí você entende, Paulo disse, o único inimigo a ser vencido é a morte, não é isso? E me diga como é ou quando
em que estágio de todo este processo a morte será vencida? Quando? Bom, potencialmente nós já ressuscitamos com Cristo, potencialmente já vencemos a morte. Jesus disse que quem crê em mim jamais morrerá, não foi isto? Ou seja, a morte não terá domínio sobre ele, será apenas como um portal. Você dorme aqui e acorda já do outro lado, junto com todos os santos. Veja, então só em você crer na palavra de Deus, você já venceu a morte, porque ele venceu por você. Ele venceu a morte por você, ele ressuscitou, dizendo: a morte não tem domínio sobre você mais, ela perdeu o domínio. Mas, no entanto, você sabe que a morte vai fazer um grande trabalho, ela terá muita coisa para fazer, tem muita gente para ela ceifar. E você sabe que depois do reino milenial, para o reino milenial ser estabelecido, toda esta geração, toda esta população terá que morrer. E mesmo depois do milênio, todos eles vão ressuscitar. Veja, e vão encarar então a segunda morte. Não é assim que está? A segunda morte. Sim, a própria morte vai ter que morrer. A morte da morte. Isso vai ter que acontecer. Veja, será lançado no lago de fogo o quê? A morte terá que morrer. Para poder cessar a morte terá que ter um fim. Ela tem que entregar os pontos. Ela terá que ser exterminada. O Lembrando chama de um anjo da morte, o anjo da morte. Veja, a morte terá que morrer. Se o último inimigo a ser vencido é a morte, então por aí você tem uma ideia, um vislumbre de quando será o tempo em que o filho entregará o reino de volta ao pai. Dá para entender isto? Então observe isto aqui. Deus trazendo tudo sobre os pés de Jesus. E isto só irá cessar no final do milênio, depois do milênio. Por quê? Porque depois disso ainda vai haver morte ainda. O milênio é uma fração do tempo. Então, só quando a morte não mais ter acesso a nada, ou ela terá que deixar de existir, então é que você vai encontrar o trono da eternidade sendo estabelecido. É quando você vai encontrar a cessação de tudo. É quando o Cordeiro estiver sentado no trono e a coluna de fogo acima do trono. Este é o que nós chamamos o trono alfa e ômega, princípio e fim, eternidade e eternidade, ou seja, eternidade passada e futura. Podemos falar assim em termos porque estamos dentro da linha do tempo ainda. O tempo deixa de existir, volta a reinar a eternidade. O Cordeiro estará sobre o trono, a coluna de fogo, Deus mesmo por cima. E você sabe, isto está em andamento para ser cumprido. Isto está acontecendo agora mesmo, o andar disso está acontecendo agora. A carruagem está em alto movimento. E volta em Apocalipse 19. O profeta tem diminuído, e você percebe isto com muita ênfase, em cada estudo que temos tido, em cada meditação que temos deixado à disposição das pessoas. O que você tem visto acontecer é o mesmo que aconteceu no período de João Batista, quando ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Durante muito tempo, o profeta que foi na linha de fogo, na linha de frente, era o profeta ele comprando. Então, quando a nossa compreensão avança e você aprende a tirar os olhos do vaso e olhar quem utilizou o vaso, você percebe que o profeta diminui em teu entendimento e Deus alcança o primeiro lugar. Você então entende que o profeta foi o vaso especial que Deus utilizou para que você pudesse entender quem é Deus para nós nesta hora. Então não tem como você exaltar mais o profeta, porque é o momento dele diminuir. E Deus está aumentando em nosso entendimento. Tem que ser assim. Tem que ser desta forma. Já começou com a cadeia de eventos que trarão na consumação. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 ao 28, que nós
podemos dar uma observada. Deixe-me ler aqui para que vocês acompanhem melhor este pensamento. Deixa eu ver se eu encontro 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 23. Esse página está um pouco trocada aqui, mas deixe-me ver. Versículo 23, onde podemos ler isto. Cada um em sua ordem. Cristo como primícias, depois os que são de Cristo na sua parúcia. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que haja colocado os inimigos sob seus pés. Ora, o último a ser destruído é a morte, pois todas as coisas submeteu debaixo dos seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é evidente que se excetua o que ele sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho se sujeitará ao que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. O que eu li aqui na Epístola aos Coríntios, isto é Apocalipse 21. E todo este tema, nós temos iniciado ele lendo Apocalipse 21 e 22. Espero que vocês se lembrem disso. Então veja bem isto aqui. Coloque a escritura em ordem. O que você acabou de ouvir, de 1 Coríntios 15, 23 a 28, isto é Apocalipse 21 para aqueles que acreditam, para aqueles que creem. E o que temos em Apocalipse 21? Ali fala do que é a nova Jerusalém. Porque isto é quando estiver debaixo de seus pés, tudo. Veja, quando que tudo está sob os pés de Deus? Quando é? Primeiro, antes de estar tudo sob os pés de Deus, primeiro isso está sob os pés de Jesus. Deus faz isto. Depois, ele se desencarna. Seria um tema muito bom falar sobre desencarnação de Deus. Porque no período que nós estamos vivendo, o que estamos aguardando, o que nós estamos esperando? O que estamos esperando? O próprio Espírito Santo, Deus, na forma de pilar de fogo que está aqui na terra, estabelecendo a igreja para o milênio. Quando chegar o momento próprio dele tirar a igreja daqui da terra, para a terra ser purificada para o milênio, primeiro o Filho terá que vir até certa parte. Deus, o Espírito Santo, o grande poder que leva Rebeca ao encontro de Isaac, levará a igreja até as alturas, até certa parte. Nessa grande reunião de coroação, o Pai se encarna no Filho. Veja, o Pai se encarna no Filho. William Branham explicou isto. Quando o Espírito Santo que temos conosco hoje se encarnar para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, então haverá esta encarnação completa, total, Deus outra vez, dentro de seu Filho. Só assim Elohim estará sentado sobre o trono, no reino do milênio. Como William Branham pregou isto no sermão, coisas que eu disse, o futuro lá, se não me falha a memória. No milênio, Elohim estará sentado sobre o trono e todos os seus súditos com ele. Eu debati certa vez numa reunião ministerial com alguns colegas ministros, onde alguns criam que quem ia se assentar no milênio era o William Branham. Viu que eu falei agora há pouco que o profeta tem que diminuir para Deus, então, crescer ou tomar o primeiro lugar em nossas vidas? Porque enquanto não for assim, ficarão João para lá, João para cá, João para lá, João para cá, William Branham para cá, William Branham para lá. Não é assim. Convém que um diminua para outro crescer. No pensamento unicista desses amados irmãos e pastores, como para eles Jesus é o próprio Deus e é o Espírito, porque eles não acreditam mais no corpo, o corpo para eles se esfacelou, virou fumacinha e tudo.
Eles não veem mais o Filho como um corpo, com aquele corpo que ele ressuscitou, porque eles pensam que foi Jesus o Filho que voltou para o original. Eles não veem que é o próprio Deus que estava encarnado no Filho, voltou para a sua forma original como estava antes. Eles não veem isso. Então, na ideia deles, como Jesus é o próprio Pai, e esse Jesus que é Pai é Espírito, como ele ia se assentar no trono? Tinha que ser através de alguém. Então eles desenham bonitinho o trono, William Branham sentado no trono, né, com Jesus, que é Deus mesmo, no caso, no pensamento deles, encarnado em William Branham. Quando eu vi aquilo, eu disse, mas não é possível uma coisa dessa. Esse povo está maluco, esse povo está doido. Esse povo está doido. Foi assim que se encerrou uma reunião ministerial, quando eu disse, não, senhores, não é desta forma. Nós temos um corpo, sim, Jesus, o Filho, sempre terá esse corpo. E eu li essa citação. A minha sorte, vamos dizer assim, é que antes disso eu tinha pedido para o pastor que cuidou daquela reunião, que era o pastor Walter, eu pedi para ele 15 minutos no final. Pedi para ele 15 minutos. E quando chegou o encerramento, ele me concedeu esses 15 minutos. E eu aproveitei bem esses 15 minutos e disse que não era daquela forma. Quem estaria sentado no trono do milênio era Deus mesmo através de Jesus Cristo. No milênio você veria Jesus, o Filho de Deus, sentado no trono e Deus, seu Pai, encarnado nele. E no trono da eternidade o Cordeiro estará no trono e Deus, o Pai, o pilar de fogo estará por cima. Encerramos a reunião desta forma e depois eles queriam discutir, mas o pastor disse, não, é o final e eu prometi que só teria 15 minutos de fechamento e aí já está. Aquele ministro não ficou muito feliz comigo e no final apontou o dedo e você vai ter que ouvir uma citação que eu tenho. Tudo bem, pode trazer a citação que o senhor tem. Mas ele não trouxe. Mas eu vi que ele ficou muito magoado porque foi um choque, foi um baque muito grande para a convicção que ele tinha ensinado para o seu povo durante décadas, que ele tem de mensagem, né? Determinado ministro. O que podemos fazer? O que podemos fazer se as pessoas forem instruídas erradas, né? Pois bem, irmãos, o Cordeiro estará sentado no trono e Deus, a coluna de fogo estará acima do trono. A Bíblia diz que antes que eles clamem, ele responde. Então o que teremos no trono alfa e ômega não é uma encarnação. Você vai ter que entender o conceito de dois seres envoltos ali, como era lá no princípio, porque Deus, quando ele desenvolveu este plano para dar cumprimento a si mesmo, entenda que nunca vai voltar a ser como era na eternidade passada. Ou Deus não entraria em cumprimento. Esta é a síntese da questão. Se na eternidade passada, entenda esse conceito que falamos, não que existe uma eternidade passada, porque se passasse não seria eterno. Falamos assim para que a sua mente olhe esta linha, não é? Que você não tem lembrança disso, você ficou como em coma. O que aconteceu no passado, no princípio, antes deste princípio, e o que virá no futuro. Então falamos de eternidade passada e eternidade futura, para que você possa entender o conceito tempo, o conceito da linha do tempo, vamos dizer assim. Mas lá na eternidade passada, Deus estava só com os seus atributos. O grande solitário, o Deus solitário, sólido, sozinho. Então ele desenvolveu, ele teve como disse Paulo, esta reunião consigo mesmo. Ele tomou conselho consigo mesmo, o eterno propósito de sua vontade, diz Paulo. E lá ele estabeleceu um plano. Tenho todos esses atributos. Sou essencial, o autoexistente. Eu vou fazer desta forma, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu terei uma grande família. Tudo que está em mim eu desenvolverei, tudo isso estará comigo lá no futuro. Ou lá na frente. Ele estabeleceu um período para desenvolver tudo isto. Então você entende que no cumprimento de Deus nunca volta a ser como era antes, porque ele estava só na eternidade passada e na eternidade futura
você vê Deus com uma grande família e Jesus Cristo sendo primogênito entre muitos irmãos. Todos os atributos que estavam em Deus, como seus filhos estavam em seus lombos, mas só depois de uma manifestação é que você pode brincar com eles, interagir com eles. Assim também é Deus. Tudo estava nele. Tudo estava nele. Mas nesse desenvolvimento, então tudo isto vem à existência. Veja, então lá na eternidade futura, Deus estará acima de tudo. Deus estará acima de tudo, abaixo estará seu filho, porque o filho entrega tudo de volta ao pai, e abaixo estará todos os demais, a grande cidade, o monte Sião que não se abala, toda a noiva de Cristo, todos os predestinados, todos que estavam em Deus, na forma de atributos, estarão ali como pessoas visíveis, palpáveis, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Nunca mais vai ser como antes. Não, senhores, entenda esse conceito. Então ele se desencarna, vai para a coluna de fogo. O Cordeiro estará sobre o trono e Deus, a coluna de fogo, está ali no trono. E antes que eles clamem, ele responde. Parte dessa cidade noiva, você pode chamar ela assim, viu? Cidade noiva. Está vivendo na terra agora. Uma boa parte disso já passou para o outro lado. Tivemos a partida de alguns pastores semana passada. Veja, essa semana. Então, mais parte desta cidade noiva está aqui na terra agora. Se esta for a hora da abertura dos selos, então você tem que entender que parte disso está aqui. E isto é Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. Que você pode até ler de cor. Nós lemos isto em 1 Coríntios 13. Já vimos isto em Apocalipse 22, 10. E está comprovado por Apocalipse 22, versículo 16 ao 27. E agora vamos lê-los. É disso que vamos provar agora. Diz assim, olha. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Então você tem que se perguntar, quem diz isso? Quem diz isso? Claro, a noiva. Quando ela diz isso? Agora. O Espírito e a noiva dizem, vem. Isto é agora. Para quê? Para isto, olha, para a Nova Jerusalém. É um chamado para a Nova Jerusalém. Você lembra-se da velha canção? Ou venha e ide comigo para a casa de meu pai? Eu não lembro o corinho agora, como diz. Na casa de meu pai, na casa de meu pai. Quem lembra desse corinho? Há ruas de ouro na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Há ruas de ouro na casa de meu pai, e ali seremos felizes. Veja, o convite é para a Nova Jerusalém. O Espírito e a noiva diz a mesma coisa. Vem, ora, vem, Senhor Jesus. Vem estabelecer o milênio. Vem mudar nossos corações. Vem transformar nossas vidas. Aparece a nós visivelmente com a face da palavra. Manifesta diante de nós tua face. Transforma-nos de glória em glória. E você que tem ouvido para ouvir, ouça, vem. Esse é o convite. Para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém. Porque você sabe, cada era tem o seu próprio evangelho. Cada era teve uma parte da manifestação do poder de Deus. Como disse Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, qual é o poder de Deus. Mas isto é só para aqueles que creem. Cada era teve o seu próprio evangelho. Cada era teve a sua própria chave construída para abrir a porta para o mistério revelado para o seu tempo. Não pregou lembrando sobre a chave para a porta? Sim, ele pregou sobre isto. Em cada era tem seu próprio evangelho, a sua própria chave construída sobre o poder redentor de Jesus Cristo. A palavra do Deus Todo-Poderoso, que é revelada pelo Espírito Santo neste tempo. Esta é aquela hora, tanto que a Escritura se referia. E é por isso que o irmão Brana pregou estes sermões.
que você lê, que você tem, que você leva para os seus lares. Nós temos que entrar no espírito da coisa. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo homem. E assim por diante, né? É assim que está. Eu testifico e tal e tal. Então você lembre-se, como o irmão Brana disse muitas vezes. Agora você crê em vindicação? Você crê que ele está vindicando-se a si mesmo? Naquele filme O Fundo Clama o Fundo, ele diz: não importa se ele vindicar a si mesmo. Veja, aí está. Isso está acontecendo agora. É um fato de que há um povo de Deus que deve saber que eles são uma parte do fundamento de Deus, mesmo enquanto eles estejam esperando pelo arrebatamento. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele disse: vocês que vivem, todos vocês, estão preocupados com os mortos e os tempos dos mortos e todas estas coisas. Ele disse: deixe-me simplesmente dizer-lhes tudo isto. Estão preocupados com o quê? Com o pastor fulano que morreu, com o pastor ciclano que morreu. E aquele irmão que morreu, será que está salvo? Será que vai ser arrebatado? Será que vai ressuscitar? Mas ele não cria assim, ou ele não cria assado. Por que nos preocupar com os mortos? Vocês que estão vivos, todos vocês, estão preocupados com os mortos, com o tempo dos mortos? Não quero, disse Paulo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, isto é, para a sua presença, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E vocês lembram todo o restante da leitura, que eu não vou fazer agora. Ele está dizendo agora que neste momento em particular, que eles são uma parte disso. Se você acredita que o alarido seja a mensagem do profeta, e você crê nessa mensagem, você é parte disso. Você não deve ser ignorante quanto a estas coisas. Ele disse em Lucas 17, 26, como foi nos dias de Noé, assim o Filho do Homem tem aparecido, ou será no tempo da aparição, ou da revelação, ou da manifestação. Sim, e ele já foi revelado. Nos dias de Noé, muitos poucos acreditaram. Eu não sei por que falamos coisas assim, muito pouco. Então é muito ou é pouco, né? Quer dizer, pouquíssimos acreditaram. E quem ficou na arca? Me diga, quem entrou na arca? Quem permaneceu na arca? Noé e sua família, correto? Nenhum a mais, nenhum a menos. Noé e sua família. Se Noé tivesse tido um neto, teria sido poupado, mas ele não tinha algum neto para entrar ali ainda. Se ele tivesse mais outra filha, mais outro filho, teria entrado. O plano foi isso: salvar Noé e sua família. Quem vai estar na arca? Quem vai estar na arca? Nesta hora. Porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé. E eu digo para vocês que em cada uma dessas dispensações houve uma libertação de Deus. Houve uma arca de Deus preparada para que o povo não fosse condenado com os demais. Quem estará na arca nesta hora? Cristo e a sua família da última hora, nenhum a mais, nenhum a menos, somente isso. Somente Cristo e sua família. Então sabemos que alguém tem que ser a noiva do último dia. Este ou aqueles, conhecerão seu Deus. Em algum lugar, disse o profeta: se eu não sou, em algum lugar alguém é. Se eu não estou me aprontando para o rapto, em algum lugar alguém está se aprontando. Eu não quero ser um estorvo para eles. Em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, lá diz: saia e vejam. Eles saem e eles dizem: do que você está falando? Eu não vejo nada. Eis o noivo sair ao encontro. Eis-no aqui.
Olha ele, como ele tem aparecido. As pessoas dizem: do que você está falando? O que é que estão pregando? Eu não vejo nada. O que eu vejo eu não gosto. Eu não vejo emoção, eu não vejo emocionalismo, eu não vejo gritos e pulos. Eu gosto de igreja avivada, eu gosto de ver fogo caindo, eu gosto de ver barulho, eu gosto de ver pessoas caindo no mover do Espírito, eu gosto de ver latumia para lá e para cá, porque parece que está todo mundo morto, tudo parado. O que eu vejo eu não gosto do que vejo. Que lixo é esse? Sobre uma foto aí em cima na parede, eles dizem que é a coluna de fogo. Eu não vejo fogo nem nada. Que absurdo é esse? E falam de um grupo de anjos. Você está louco aqui? Que anjos foi esse? Como é que você vê? A nuvem diz que aqueles são 7 poderosos anjos. Eu não vejo nada disso. Você acha que isso irá atrair as pessoas em volta de você? Você acha que isso vai atrair as pessoas? Eu duvido que vá. Eles não estão interessados, mas a família de Deus, eles têm que crer nisto, porque eles ficam selados dentro da arca. Deus sela a porta pelo lado de fora. Os que estão dentro não conseguem abrir, e a forma que Deus fecha, os que estão de fora não alcançam nessa porta. Por mais que eles pulem, por mais que eles gritem, por mais que eles chorem, eles não alcançam essa porta. Não adianta dizer que a porta é Jesus, que eles não encontram Jesus para entrar por esta porta. Não adianta falar que a Bíblia é a palavra de Deus e eles têm ela nas mãos durante dezenas, centenas de anos. Mas isso não funciona para eles como a palavra de Deus. Eles não podem ver o reino de Deus. Eles não podem entender nem sequer do que se trata. A pessoa diz: eu creio no sangue. Você crê? O sangue fala de coisas melhores, coisas muito melhores do que você pensa, do que a gente pensa. Você conhece Mateus 25? Ali fala sobre as virgens nécias e as prudentes, 5 sábias e as 5 que não eram. As sábias saíram e olharam e elas viram e foram para a cidade santa. É simples assim. Os outros não. Eles olham, não veem nada e são deixados para trás. Isto é suficiente por esta noite. Vamos inclinar nossas cabeças. Amém? Fiquem de pé. E assim encerramos o sermão número 1 sobre o cumprimento de Deus. Sendo este então o nosso sexto culto. Grandioso Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estarmos com este lindo povo de Deus esta noite. Que nós possamos falar sobre o final, Senhor, sobre a tua satisfação, a tua realização, e nós sabemos que isto é verdade. Sabemos que o Dr. Pink falou sobre a satisfação de Deus. Sabemos que tu estavas satisfeito com Jesus, com o Cordeiro, com o sofrimento, com a morte, com o sangue, com a ressurreição. E agora, Senhor, tu estás nos apontando para a cidade santa, onde é o cumprimento. E nós te agradecemos, Senhor, por sabermos e vermos estas coisas pela graça do Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos agora no espírito disso, do Deus vivo. Eu estou posicionado em uma coisa, Senhor, e tu sabes disso. Como eu testifico perante este povo ao falar a ti, Deus, eu fico com o profeta, esperando que eu não o leia errado, de que ele disse que o canal do Espírito Santo era a palavra. E, Senhor Deus, eu estou olhando para ti, para as mecânicas perfeitas desta palavra, que tu vai entrar por teu Espírito, enriquecer e animar, e fazer cada um de nós uma parte hoje, e vir direto através de nós para a realidade. Estamos perdendo muito, sabemos que estamos. Nós falamos sobre estas coisas, Senhor. Elas ainda são mecânicas limitadas em muitas áreas, mas graças a Deus que ao menos estamos entrando na mecânica e para a compreensão disso, Senhor. Eu oro esta noite, não para uma pessoa ouvir a minha voz e estudar o que eu venho tentando chamar sua atenção, mas que alcance esse entendimento e veja isto tudo junto, e veja que isto se encaixa aí, que somos a criação de Deus, somos o fruto surgindo, Senhor.
Eu creio. E se nós não somos, nós dizemos como profeta: se não somos a noiva, existe uma noiva lá fora em algum lugar, e pela graça de Deus não ficaremos no seu caminho. Ajude a cada um, Senhor, a ponto de colocar tudo atrás de nós, assim como Paulo fez, e fazer parte da ressurreição. Senhor Deus, há muita palavra que as pessoas pensam que estão ingerindo esta noite, e eles acham que é a palavra de Deus, a verdade, e eles caíram mortos por isso. Não haverá qualquer vida nisso, a vida se foi, o seu dia passou. Ajude-nos, Senhor, a simplesmente habitarmos nesta palavra e de nos tornarmos mais e mais contigo, Senhor. Através da palavra da hora, a vida do Espírito que está nela, nós te daremos louvor em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe. Deus os guarde. Após esse sermão, o irmão Oliveira deu a comunhão para as pessoas. Deus abençoe e até o próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Obrigado aos irmãos que nos ouvem à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos um final de semana abençoado por Deus. Saudações aos irmãos aí de Cardoso Moreira, irmão Elias e família. Um abraço fraternal no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos aí de Minas Gerais. Em breve estaremos nos vendo, se o Senhor nos permitir. Orem por nós, oremos uns pelos outros. Deus os abençoe.